Sejam bem-vindos. Amém? Uma grande alegria estarmos aqui para mais uma rede de jovens. Amém? Tem jovens aí? Amém? A Bíblia diz que o jovem tem o quê? Tem força, né? Tem energia, tem vigor. E nós estamos chegando próximo do Acampa Jovem. Amém? E nenhum de vocês pode ficar fora dessa bênção, que é o Acampa Jovem. Amém? Então, aumenta só um pouquinho meu microfone, filho. Glória a Deus. Aí, que eu estou conseguindo me ouvir agora. Então, vai ter o Acampa Jovem. Hoje o dia foi bem corrido, né? Porque nós estivemos ali para analisar a organização do Acampa Jovem, a ornamentação. E por isso que nós nos atrasamos um pouco para chegar, mas nós não iríamos desistir de estarmos aqui, né? Porque Deus tem um propósito. Amém? Mas está tudo indo muito bem. Estamos um pouco preocupados com a questão dos recursos, mas eu creio que o Senhor é fiel para nos surpreender. Amém? O valor do aluguel nós já temos, graças a Deus, está tudo certo. Agora nós estamos trabalhando agora para ter o recurso para comprar a alimentação e a questão do ônibus, né? E algumas outras coisas que podem surgir, então estamos trabalhando para captar recursos. Então, estamos fazendo assim, irmãos, com muita fé, mesmo assim, com muita ousadia, eu posso dizer, porque nós não temos recurso em mãos, né, minha pastora? Mas é bom isso, porque o Senhor nos ensina a confiar nele. Amém? Mas, irmãos, vai ser um Acampa Jovem muito tremendo, porque eu quero falar antes de iniciar a palavra. Nós temos uma preocupação muito grande com os jovens, porque nós sabemos que os jovens são bastante bombardeados por esse mundo, são bombardeados interiormente e são bombardeados também pelo maligno. E nós sabemos, minha pastora Terezinha, que tem uma luta muito grande para impedir que os jovens cheguem naquele lugar, porque ali terão jovens que serão libertos da prostituição, de vícios, serão libertos de certos hábitos, serão libertos da pornografia, serão libertos das redes sociais, serão libertos de internet. Não que eles não possam usar, mas às vezes torna-se um vício. Jovens que estão em ansiedades, jovens que estão na pornografia, que estão nas drogas, jovens que estão sem sentido para viver. Então, foi feita uma programação bem especial para vocês, para abençoar a vida de vocês. E provavelmente, e com certeza vocês irão tomar conhecimento de muitos assuntos que vocês dificilmente ouviriam falar na sua casa ou em outro ambiente. Então nós estamos, não da forma que vamos tratar, eu quero dizer. Então nós vamos trabalhar essas questões ali e vai ser uma bênção. Vai ter um momento de gincanas, vai ter um intervalo ali para um lazer. Então vai ser algo assim muito especial para você, em nome de Jesus. Quem crê? Amém? Então eu quero deixar um convite que você não fique fora desse Acampa Jovem. Amém? Abra o seu coração para que você possa receber tudo que Deus vai ministrar ali na sua vida. Inclusive eu mesmo como pastor estarei ali para receber, porque eu nunca tive a oportunidade de participar de um acampamento enquanto jovem. E eu tenho certeza que para nós, para todos, né, que estarão ali, será um tempo de aprendizado. Eu vejo que existe até, meu pastor Daniel, algumas pessoas que são adultas, que elas vão ouvir coisas novas que elas gostariam de ter ouvido, melhor dizendo, enquanto crianças e jovens, né? E vão analisar e talvez até muitas coisas que ainda estão com alguns problemas enquanto adultos, irão aprender ali naquele lugar. Quem crê nisso? Amém? E aí nós vamos entender um pouquinho toda uma dinâmica que existe para tirar o jovem da igreja, né? Para afastar o jovem da presença do Senhor. Tá bom? Então nós vamos hoje ministrar uma palavra especial, mas antes deixa eu também lembrar que amanhã nós temos o curso de teologia pela manhã. Mas como nós estamos muito, digamos assim, até sobrecarregados no bom sentido, né? De muitas atividades, o que eu vou propor para vocês? Nós podemos fazer a live amanhã no Classroom, né? Lá que nós temos a nossa sala.
E aí, quando der por volta mais ou menos às 10, 11 horas da manhã, nós vamos vir para a igreja, porque vai ter o almoço para os líderes. Pode ser assim, porque querer estar aqui eu quero, para mim não tem problema, mas não adianta também eu chegar aqui e muitos não poderem estar aqui, né? O Carlos eu acho que está aí atrás, eu acho que o Carlos, peço que o Carlos confirme, né? Porque aí quando der no máximo 10 horas, 10h30 a gente já encerra a transmissão e aí a gente já fica pronto para vir aqui para a congregação, para o nosso almoço. Pode ser assim então? Amém? Adria, irmão Sidney, pode ser assim, filho? Que mais? Nayane tem que entrar, Nayane, no Clésio. Natália tem que entrar. Meu Deus, Rafa, tem que entrar, Rafa, na live, tá bom, Rafa? No Clésio. Vou mandar o link lá no grupo. É super simples, basta você baixar o aplicativo do Google Meet, né? Do Google Meet. E aí, quando eu mandar o link lá no grupo, você vai acessar o link e aí vai te direcionar para a sala. Então não esqueça, é 8h30, não é 8h40, não é 9 horas, não é 9h30, é 8h30. 8h30 eu já vou estar lá, tá bom? Para que nós possamos... Oi? Umas 8h25 eu já vou entrar, mas 8h30 para todos estarem ali, né? O que acontece? Já também corrigi as atividades de vocês, já corrigi algumas atividades de vocês, e aí vou estar entregando, mas quando eu vier para a congregação, vou trazer que eu preciso entregar para vocês, para diminuir o volume e aí vocês verem a nota de vocês, tá bom? Ver quanto que vocês tiraram aí nas avaliações, tá bom? E aí quem não fez a atividade ainda, preencha, porque senão como é que você vai se formar? Tem que fazer, responder o questionário, né? Quem ainda não fez, preencha ali o questionário, tá bom? Muito bem, vamos ouvir a palavra do Senhor? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. O título dessa palavra é o seguinte, diga assim: a escola de Deus e a escola do diabo. A escola de Deus e a escola do diabo. Qual escola você quer se matricular? Vamos ver? Então, qual você quer ser participante? Todos nós queremos a escola de Deus. Mas será que nós estamos seguindo as matérias certas? Será que nós estamos seguindo as normas dessa escola? Será que nós estamos entendendo a metodologia dessa escola? Amém? Quem achou, fique de pé nessa noite. Amém? Vamos ler alguns versículos e aí nós vamos falar sobre essa temática, tá bom? A escola de Deus e a escola do diabo. Qual escola você quer se matricular? Lucas 15, versículo 11, é a parábola do filho pródigo, que diz assim: continuou, certo homem tinha 2, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uns dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, né? Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores.
e, levantando-se, foi a seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e estava perdido e foi, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: olha, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma da ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar? Pai, te apresentamos essa palavra, te apresentamos esse momento, que o Senhor venha nos capacitar nessa noite, para trazer esta palavra a esta juventude e ao teu povo, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nessa noite, possa nos capacitar, que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações. Que nosso coração esteja atento às revelações da tua palavra, que a tua palavra nessa noite nos liberte, que a tua palavra nos cure, que a tua palavra nos traga vida. Pai, acampa os teus anjos guardando esse lugar, que a vida, meu Pai, desta juventude possa ser tremendamente abençoada e tocada pelo Senhor nessa noite. Pai, colocamos inteiramente a nossa dependência no Senhor. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Não considera, meu Pai, os nossos muitos erros, mas nos envolve com a tua misericórdia. Pai, é assim que oramos, e é assim que te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aí? Então diga amém, amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria. Amém, queridos? Glória a Deus. Então guarde o celular nesse momento. É proibido agora pegar no celular. Amém? Guarde o celular. Desligue ele por um momento. Você não vai morrer, nem vai passar mal por ficar 40 minutinhos, que eu não quero passar mais do que isso dessa palavra, para ter a sua atenção. Amém? Eu quero muito a sua atenção, que você olhe para cá, olhe para mim. Você não baixe a cabeça, você não fique olhando para o teto, você não fique olhando para o lado. Você não converse nesse momento, porque tem algo de Deus para as vossas vidas. Amém? Deixa eu falar algo para você importante. O segredo de aprender é a atenção. Você precisa dar atenção. Nesse momento você pode anotar, tranquilo, marcar. Você pode meditar. Mas fique atento no que Deus tem para você. Tá bom? Aquilo que você achar interessante, marque, anote. Mas peço nessa hora. Tá bom? Combinados assim? Amém? Muito bem. Queridos, olha só. Vamos falar hoje sobre duas escolas. A escola de Deus e a escola do diabo. Pode parecer estranho esse tema, mas quando nós falamos de escola, nós estamos falando de aprendizado. Toda escola
tem a finalidade de ensinar. É claro que, de certo modo, a vida, a família são escolas. Sim ou não? Sim, porque a vida nos ensina. Agora deixa eu te perguntar, será que você como jovem está atento ao que essa escola está te transmitindo? O que você está aprendendo? É mais ou menos isso que nós queremos falar um pouquinho sobre a importância de escolher a escola certa e estar atento àquilo que essa escola quer te transmitir. Amém? Então, desde lá do tempo do Jardim do Éden, o ser humano ele tem uma tendência para quê? Para pecar. E outra coisa, ainda também de querer aprender da forma mais difícil. Qual era a forma mais fácil que Deus queria ensinar Adão e Eva lá no paraíso? Qual era a forma mais fácil? Quero que vocês pensem e interajam também. Qual era a forma que Deus, ou melhor, o que foi proposto para Adão e Eva ali para eles aprenderem? Qual era a forma mais fácil deles aprenderem ali? Qual foi a ordem que eles receberam ali? Cuidar, que mais? Não comer do fruto. Amém? E aí vem a serpente e diz o seguinte: não pode comer. Ali era um ensinamento. E o que Adão poderia ter escolhido? Ou o que ele deveria ter escolhido? Não comer. Essa seria a maneira mais fácil de aprender. Não, apóstolo, a mais fácil era comendo. Não, porque quando Deus dá uma ordem, ele sabe o que ele está dizendo. A serpente não, a serpente tem outras intenções. Mas o homem, desde lá do Éden, ele escolheu aprender da maneira mais difícil. Às vezes, não é questão de ser difícil por si mesmo, mas ser difícil naquilo que é proposto. Por exemplo, o difícil de Deus é bênção. Você sabia disso? Por exemplo, não comer do fruto. Parecia uma coisa difícil, porque o fruto era desejável. Mas esse difícil de Deus é a escola de Deus, que é o bom. Não o difícil que o maligno nos propõe, porque aquilo vai nos causar morte. Quem está entendendo? Deu para entender? Tranquilo? Podemos prosseguir? Muito bem. E aí o que o pecado ele fez com o ser humano? Nos afastou e também nos deixou burrinhos, sim ou não? O pecado não deixa o ser humano burrinho? Por exemplo, o cara tem uma família linda e maravilhosa, ele fala assim: não, eu vou sair com a outra. É burro. Que mais? Às vezes tá bem na igreja, o que ele faz? Acho que vou dar uma volta no mundo. Aí nessa volta que ele vai dar no mundo, quando ele quer voltar, irmãos, são poucos os que conseguem voltar. Muito bem, quem está entendendo aí? E aí nós temos pelo menos 2 professores importantes nessas escolas, né? O dono da escola, podemos dizer que de uma das escolas é Deus e da outra escola quem é? É o diabo. E aí, mas essa escola, que eles são donos, né? Tem professores. E qual é o principal professor da escola de Deus? Diga assim: o amor. E quem é o amor? É uma pessoa, é Jesus. E quem é o outro professor na outra escola do diabo? Quem que vocês acham? Quem vocês acham que é? Diga assim: a dor. A dor. E não é uma dor, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é casada, vai ter filho debaixo da bênção de um casamento, a mulher sente dor, mas é uma dor boa, porque ela vai gerar algo positivo. Mas essa dor que o diabo usa não é uma dor boa, é uma dor realmente ruim, que não vai trazer resultados favoráveis. Então, são as dores que o pecado nos traz, porque todo pecado nos traz dores. Quem está entendendo? Amém? Então veja, é importante você entender que essa escola que Deus tem, que é dono dessa escola, e que Ele tem um professor que é o amor, Deus também tem o que nós podemos chamar de um local onde essa escola foi estabelecida. Aonde que Deus estabeleceu a sua escola? Qual foi o lugar?
Onde que vocês estão nessa hora aqui? Qual é esse lugar? É a igreja. O local dessa escola, diga assim, é a igreja. E entenda a igreja não somente aqui no local físico, mas a comunhão, o ajuntamento dos santos. Isso é o que? O local físico que Deus escolheu, é a sua família. E nesse lugar, Deus ele quer manifestar nesse lugar o que? O amor. Sim ou não? Que através do amor nós venhamos a aprender. Por mais que às vezes hajam conflitos, porque toda família também tem os seus problemas. Sim ou não? Tem. Mas o amor tudo supera. Por exemplo, você enfrenta um problema na igreja, que pode acontecer. Qual é a atitude que você tem? É sair da igreja ou você tentar resolver o problema, como Jesus falou? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa com ele, resolve com ele. Mas o que a gente faz geralmente? Não gosto mais da igreja, e aí você vai sair de uma escola e vai para uma outra escola. Qual é a outra escola que você vai? Com certeza, essa escola é a escola do diabo, porque não tem um caminho no meio. Ou você está com Deus, diga assim, ou você está com Deus, ou você está no mundo, você está com o diabo. Não tem outro caminho. E aí, essa escola que se alguém sair da escola de Deus, que é a escola do diabo, aonde que é o templo desse lugar? O mundo. Exatamente. O templo dessa escola do diabo é o mundo. Ah, apóstolo, mas eu estou no mundo, eu não saí. Só que nós não fazemos. Entenda, esse mundo não é o mundo planeta Terra, é o sistema que nos envolve. Sistema. Então você saiu do sistema de Deus e você vai entrar no sistema do diabo, que é o sistema do mundo. E aí o que acontece? Nessa escola, onde tem esse lugar, que é o mundo, o professor lá é a dor. Sim ou não? Por quê? Porque o diabo ele não tem bondade em si mesmo. Na verdade, ele não tem nenhuma bondade em si mesmo. E o que ele quer fazer com tudo isso? Tem um ditado que diz o seguinte: se não vier pelo amor. Só que é o seguinte, a dor que o diabo proporciona é uma dor que traz danos, às vezes irreversíveis. Por quê? Porque a dor que o diabo nos quer impor, ela vai nos trazer destruição. Destruição essa que vai nos levar para a morte. Amém? Amém ou não amém? Não, não amém. Não podemos deixar ele nos levar para a morte. Mas aí eu te pergunto, as matrículas estão abertas nessa escola. Qual escola hoje você quer se matricular? Na escola de Deus, no qual você participa também desta comunhão, você tem ligação com as coisas de Deus, ou você quer se matricular nas duas escolas? Ora você está na igreja, ora você está no mundo. Apóstolo, mas eu não faço mal nenhum. A minha vida é a escola, é o meu videogame, é a minha rede social. O diabo usa isso também. Apóstolo, quer dizer então que a gente não pode usar? Você pode usar, mas use com sabedoria. Se você passa boa parte do seu tempo nisso, provavelmente vai começar a gerar dores terríveis. Eu sempre penso no seguinte, que não existe um outro lugar que não seja a comunhão que Deus quer trabalhar. Uma pessoa que geralmente ela usa esse tipo de argumento, como o Carlos falou, longe da igreja, mas próximo de Deus, geralmente são pessoas que sofreram alguma decepção, sofreram alguma tristeza, e aí preferiram se ausentar da igreja, da comunhão, e usar esse jargão. É muito complicado, é claro que ninguém pode julgar o coração de ninguém, mas é muito provável que tais pessoas não tenham de fato uma comunhão com Deus. Uma pessoa que diz que está longe da igreja e perto de Deus, é impossível. Por quê? Porque assim, uma pessoa que está ligada com Deus, ela deve amar aquilo que Deus ama. O que Deus ama? A igreja. A igreja é o corpo de quem? De Cristo. Eu sei que às vezes tem problemas, às vezes tem decepções, às vezes tem mau testemunho, acontece. Mas nós temos que ter cuidado com a generalização. Porque não é porque um ou outro deu mau testemunho, fez errado,
que a partir de agora a igreja não serve para absolutamente nada, muito pelo contrário. Claro que isso também, mas apóstolo, isso não quer dizer nada, porque uma pessoa pode estar na igreja, mas não dá um bom testemunho, isso é verdade. Mas isso não muda o fato de que Deus ama a igreja. E aquele que ama a Deus deve amar aquilo que Deus ama. Claro, não vou dizer que toda a igreja é de Deus. Tem igrejas que não são de Deus, queridos. Não vou falar aqui porque está sendo transmitido. E também prefiro não entrar nessa briga aí. Mas tem muitas igrejas que não são de Deus. Tem muitas igrejas evangélicas que viraram seitas. Por quê? Porque não pregam mais a Bíblia. É só revelação. Revelação de cabeças vazias, de cabeças confusas, dizendo coisas que Deus falou, falando coisas que Deus acha que Deus falou, mas que na verdade Deus não falou. São seitas. Igrejas que somente existe gritaria. Palavra não tem. As pessoas entram, recebem certa emoção, mas saem dali vazias, porque o que liberta, o que edifica é a palavra. Nós estamos aqui por conta da palavra de Deus, né? Mas não muda o fato de que a igreja Deus ama. Eu não consigo imaginar alguém que diz: não, eu estou próximo de Deus, e odeia a igreja, não quer estar em comunhão, não quer ajudar a igreja, não quer fortalecer, porque tem um preconceito. Porque a igreja, negócio de dízimo, oferta, só tem esse tipo de pensamento. Beleza, então vai para uma igreja que é mais equilibrada, querido, mas não fuja da igreja. Tudo bem, você não se adaptou numa igreja, mas não generalize. Ache a igreja que você se sinta bem, que tenha uma boa comunhão, que tenha uma boa palavra, que tenha um trabalho sério, que tenham pessoas realmente honestas, que tenham pessoas que você vê que dão um bom testemunho. E procure, tem igrejas sim, muitas igrejas boas. Graças a Deus que eu creio que tem mais igrejas boas, né? Eu creio, né, que tem mais igrejas boas que igrejas que não têm nada para oferecer, né? Entendo que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio para nos ensinar. Amém, queridos? Agora deixa eu lhe falar, na Bíblia nós temos alguns exemplos interessantes de pessoas que preferiram se matricular na escola do maligno. E aí, quando se matricula na escola do maligno, nós vamos aprender as coisas de uma forma mais difícil. Irmãos, e aprender tudo só de forma mais difícil é meio complicado, né? Porque em toda essa dificuldade nós vamos perder muitas coisas. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 41, nós temos uma pessoa que preferiu escolher da forma mais difícil, que foi Maria em relação à sua irmã Marta. Não é isso? Irmão, Jesus entrou. Quando Jesus entra, você vai ser indiferente com Jesus? Jesus está aí, deixa ele aí. Marta não. Maria, né? Ou melhor, desculpa, me corrigindo. Pessoas que escolheram aprender de forma fácil. Perdão, corrigindo minha fala. Depois eu vou falar das que escolheram aprender de forma mais difícil, de maneira mais fácil. Foi quem? Maria, não é verdade? Quando Jesus estava lá dentro da casa, Maria chegou lá e deixou tudo o que tinha que fazer e ficou aos pés do mestre. E Marta o que Marta estava fazendo? Aí tem mais duas pessoas, né? A que escolheu aprender de forma fácil e a que escolheu aprender de forma mais difícil. Maria escolheu da forma mais fácil e Marta da forma mais difícil. Maria foi lá aos pés do Senhor, estava aprendendo com ele. O que Marta estava fazendo? Para um lado e para o outro, né? E olha que coisa interessante nessa passagem. Ela se incomodou que Maria estava aprendendo. Poxa, mestre, peraí, libera minha irmã aí. Eu tô correndo aqui nas coisas, eu tô sozinho aqui, mestre. Você não se importa? Aí Jesus falou: Marta, andas, né? Agoniada, preocupada com tantas coisas, Marta. Mas olha, Maria escolheu a melhor parte, não será tirada. Ou seja, Marta, não te agonia. Olha eu aqui. Imaginou Jesus está na tua casa, gente? E sabe como é que Jesus está na sua casa? É quando você tem a oportunidade de ter a Bíblia, você não lê. Você está sendo Marta, querendo aprender da forma mais difícil. Ignorar o mestre, ignora tudo. Quem está entendendo? Outra pessoa que escolheu aprender de forma mais fácil,
Lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, nós temos a vida de Josué em relação a Moisés. Quem foi Josué? Josué foi aquele que deu continuidade ao chamado de Moisés, né, da missão que Deus tinha para Israel naquela ocasião. E aí, em todos os momentos ali, nós vemos Josué próximo a Moisés. Quando Moisés estava no monte, onde é que estava Josué? Lá no pé do monte, lá aguardando. O trovão batendo lá em cima e Moisés tantos dias lá no monte para receber, né? Nós vamos falar melhor amanhã, né, sobre a festa de Pentecostes. Vamos falar sobre a festa da obediência, que é a festa de Pentecostes. Vamos falar amanhã sobre os 10 mandamentos, uma forma bem interessante que vai abençoar a sua vida. E aí Josué estava ali. Em todas as ocasiões, quem é que vai fazer, quem vai espiar a terra ali, que vão chegar? Quem é que vai trazer o bom relatório da terra prometida? Quem é que traz o bom relatório? Josué e Calebe. Então você vai percebendo que esses homens eram homens que escolheram aprender de forma fácil. Mas após a forma fácil de Deus é cansativa. Mas eu te digo, é a forma ainda fácil. Não queira aprender as coisas da vida pela escola do mundo, pela escola do diabo, porque é só sofrimento. Eu tenho aqui uma situação, um esquema estranho aqui, que eu ganho uma grana legal, que eu estou com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro. Mas aí, se esse dinheiro não veio de uma boa procedência, qual vai ser o resultado disso? Problemas, consequências, polícia, mídia divulgando, enfim, grandes problemas. E aí o que acontece? Nós temos outras pessoas agora, né, que aprenderam de forma mais difícil. Só que tem um detalhe: algumas pessoas aprenderam de forma mais difícil, mas ainda deu tempo delas escolherem um caminho mais fácil, que é o caminho de Deus. O caminho de Deus é estreito, mas é o caminho bom e fácil. Entendeu? A gente não pode, as coisas de Deus têm suas dificuldades, mas nós não podemos achar que é cansativo. Nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. E aí nós temos um exemplo, vou dar 2 exemplos aqui para você, de um imperador da Babilônia chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, o que ele escolheu fazer? Ele escolheu o caminho da arrogância. Ele escolheu o caminho de ser uma pessoa orgulhosa, de ser uma pessoa que achava que tinha todo o poder. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele virou quase que um animal, ficou louco, começou a comer capim, né? Mas aí o que aconteceu? Nabucodonosor, ele vai se arrepender? Quem acha que vai? Amém? Ele vai se arrepender. Então, ele escolheu um caminho ruim, mas aquilo ele usou para aprender, para poder voltar. Não estou dizendo que isso tem que acontecer com um jovem e com você, não estou dizendo isso. Estou dando um exemplo de alguém que escolheu um caminho difícil, mas naquele caminho difícil que havia escolhido de forma errada, se arrependeu e voltou. Amém? Aí o que acontece aqui também? Exatamente aqui como o filho pródigo, né? O filho pródigo escolheu o caminho mais difícil. Para ele era o mais fácil, mas a gente sabe que é o caminho difícil. E aí o que acontece? Ele estava, irmãos, comendo o que os porcos comiam. Você já imaginou a situação de você chegar ao ponto de comer as coisas do chão, do lixo, né? De um animal. E aí, depois ele raciocina, ele fala: poxa, eu estava num lugar bom, por que eu saí? Deu tempo, né? O filho pródigo é aquele que deu tempo de voltar, né? Um outro exemplo, Pedro. Temos o exemplo de Pedro aí? Sim ou não? Temos. Pedro falava: Senhor, estou contigo até o fim e tal, estamos juntos, Senhor. Mas na hora que o Senhor foi levado para ser o quê? Lá para o Sinédrio, para ser julgado, o que ele fez? Qual foi a atitude de Pedro? Ele falando: não conheço esse homem não. Não, tu conhece sim, porque o teu sotaque é o mesmo dele. Não conheço esse homem. E aí o galo canta. E aí ele lembrou das palavras do Senhor. E aí ele vai decepcionado. Depois que Jesus ele ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro, não é isso? E aí quando ele chega lá com Pedro,
Ele fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus começa a curar e dando tempo novamente para que Pedro pudesse ser restaurado. Talvez o medo seja o caminho que estamos escolhendo como mais difícil para viver. O caminho de se esconder, o caminho da vergonha, da decepção consigo mesmo. Pedro ficou paralisado. E aí Jesus vai lá, cura Pedro e traz Pedro novamente para o caminho. Deu tempo para Pedro ser restaurado? Mas é isso que Jesus quer para nós? Será que Jesus quer que nós venhamos a seguir o caminho primeiro ruim, para depois voltar para Ele? É isso que Deus quer para cada um de nós? Não. Quando os jovens terminarem, sentem para ouvir a palavra em nome de Jesus. Venham, acelerem aí. Agora não é hora de beber água, agora não é hora de ir no banheiro, é hora de ouvir a palavra. Antes da palavra teve muitos minutos para ir beber água, para ir no banheiro. Então, só levanta quando a palavra terminar. Amém? Tá bom? Para não desrespeitar quem está aqui na frente. Amém? Temos que honrar as pessoas. Amém? Você não pode simplesmente levantar das costas e lá voltar, a não ser que você esteja aí num desespero só. Aí eu vou entender. Mas se não for isso, dá para aguentar. Tá bom? Muito bem. E aí o que acontece? Deus não quer que nós venhamos aprender somente pela maneira difícil, pela maneira perdendo, sendo destruído por esse mundo, porque tem vezes que não tem volta. Deus quer que nós venhamos a aprender com a inteligência, pela meditação, para que possamos o quê? Trilhar o caminho que agrada a Deus. Eu não preciso andar na prostituição para ver que a prostituição não é um caminho bom. Quais são as consequências da prostituição? Jovens que nem casaram ainda estão grávidas. Jovens que estão pegando doenças, estão doentes. Jovens que o cara, vou falar o português claro, transa e abandona a jovem. Ou seja, uma situação muito triste. Vem, passa uma conversa fácil, a jovem já se entrega para o cara, e aí o mundo está como está. Deus restaura? Restaura. Mas, será que era isso que Deus queria para você? Um filho fora de um casamento, fora de uma aliança. Um filho que você não tem estrutura emocional para cuidar, você não tem estrutura financeira para arcar. E aí? Você vai deixar de estudar para cuidar de uma criança no momento que ainda não é propício, fora de uma aliança, sendo mais uma na mão de caras sem vergonhas que tem por aí, cheio de tranqueira que existe por aí. Ah, tu quer namorar comigo? Traz o cara para a igreja. Fala assim: vamos comer 1 quilo de sal grosso. Aí traz o cara. Se o cara permanecer, for fiel, dá para casar. Mas saiu da igreja, fica 1 ano, dá 2 anos pro cara. Eu te digo, se ele não for de Deus, ele sai em 1 mês, ele sai da igreja. Se ele for um homem de Deus e quiser ficar com você, ele vai ficar 1, 2 anos, tranquilo, ele vai aguentar. Mas se não for, não se preocupe. Ai, apóstolo, eu perdi a oportunidade da minha vida. Não, querido, você perdeu, você na verdade teve um livramento. Você teve um grande livramento. Não, apóstolo, ele manda mensagem para mim todo dia, apóstolo. Ele me liga, ele me manda mensagem, apóstolo. Ele falou que conseguiu um dinheiro, vai levar para mim conhecer um hotel, apóstolo. Aí eu falei: ah, é? Faz o seguinte, compra 1 quilo de sal grosso para ele e manda ele comer esse sal grosso. Quando acabar, a gente vai ver se o caboclo é bom. Ah, apóstolo, mas ele é o bonitinho da escola. Pois é, o bonitinho tá cheio de sapinho na boca, todo destruidinho, que beija um monte de boca. Se valorize. Você é uma princesa do Senhor. Você é um príncipe do Senhor. Você é filho e filha do rei. Não é bagunçado não aí. Chegando, não deixe ninguém passar a mão em você e tocar em você não. Nem falar porque é esse não. O gaiato que tentou tocar em mim, não sei nem onde ele foi parar, mano.
Tem uns gaiatos aí, irmãos, que não sei o que dá, acho que é doente mental. Quer ficar tocando na parte das pessoas. Que palhaçada é essa? Né? Não pode. Ah, é brincadeira. Brincadeira não. Suas partes íntimas não é maçaneta para ficar tocando, passando a mão. Maçaneta pública ainda, né? Não pode, tem que. Então, temos que manter o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo em santidade. O nosso corpo é santo, não pode. Temos que ter essa consciência, né? Amém, queridos? Muito bem. Nós conhecemos algumas. Para concluir, né? Então, queridos, olha só. Escolha pelo caminho da obediência. É difícil às vezes o caminho da obediência, mas é um caminho que é certo, gente. É certo. Se não fosse o caminho da obediência, eu e a Bispa Kester nem estaríamos aqui, provavelmente. Mas pela obediência, Deus nos preserva. Diga assim: a obediência nos preserva. Amém? Por quê? Porque Deus nos ama. E nós precisamos estar na escola certa. E a escola certa tem regras. A escola certa tem normas, tem regimento interno. Não é como nós queremos, é como a instituição quer. Eu preciso respeitar a instituição de Deus, que é a igreja. Eu preciso entrar na aliança e no propósito de Deus. Quem está entendendo? E para caminhar aqui já um pouco para metade, para o final, quero dar aqui alguns exemplos de pessoas que aprenderam, ou melhor, escolheram a forma mais difícil para aprender, porém foi tarde demais. Vimos lá que alguns falharam, mas pela misericórdia de Deus se arrependeram e voltaram. Mas como eu disse, é isso que Deus quer para você? Não é isso. Deus não queria que eles caíssem. Deus na misericórdia dele permitiu. Amém? Mas é o seguinte, tem alguns que escolheram o caminho mais difícil, só que foi tarde demais para se arrepender. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de Esaú. Quem lembra de Esaú? Esaú, porque estava com fome, era o primogênito de Isaac. O que aconteceu com ele? Ele vendeu no momento de pressa assim, de agonia, de fome. Vendeu o que era mais precioso. Ai, apóstolo, ele comprou uma roupa para mim. Ele falou que ele insiste em conhecer aquele hotel, apóstolo. Ele falou que vai ser um momento único, meu e dele lá, apóstolo. E pelo momento de miguelagem do caboclo, de nós seguisse, o que acontece? A menina entrega o mais precioso que ela tem. Porque depois que ele fizer as coisas, ele vai só anotar: fulana de tal, mais uma na minha lista. Ele não vai querer. Porque você tem que casar com alguém que tenha, diga, compromisso. E infelizmente são poucos. Então você vai ter que esperar até Deus preparar a pessoa que tem compromisso. E nós queremos formar jovens com compromisso. Claro que nós vamos apoiar aqueles que se um dia vierem errar, mas eu digo, não escolham esse caminho. Apóstolo, se eu errar, você vai me abandonar? Não. Mas você vai ter que arcar com as consequências. É só isso. Mas a igreja está aberta para você ser restaurado, para você aprender com o seu erro e não praticar mais. Mas não é isso que Deus quer para você. Amém? Então, o que aconteceu com Esaú? Esaú, pelo momento de fome, irmãos, vendeu a primogenitura para quem? O seu irmão Jacó. E aí depois ele se arrependeu. Mas já era tarde demais. Quem ficou com a bênção? Jacó ficou com a bênção. Porque Esaú não valorizou aquilo que Deus tinha entregue para ele. Você precisa valorizar a sua igreja. Você precisa valorizar o seu irmão que está aí do seu lado. Você precisa valorizar o seu líder de jovem, a Adria, o Carlos, o Ítalo, a Camila, a Alana, que às vezes te ajuda com Uber, às vezes te ajuda com uma passagem, às vezes te ajuda com uma palavra, te ajuda com uma oração. Valorize. Porque no dia que Deus nos livre, algum que chegar ou estiver lá fora, o que acontece? Você vai olhar assim e falar assim: poxa, agora é tarde.
Poxa, por que eu não dei ouvidos porque a Alana falou para mim, ela queria me ajudar? Por que eu não prestei atenção no que o Carlos estava me falando? Por que eu não prestei atenção no que a Adri estava falando, que a Camila me orientou? Poxa, eles queriam o meu bem. E aí, queridos, às vezes pode ser tarde demais. Muitos jovens estão com AIDS e AIDS não tem cura. Por quê? Porque se entregou para um cara que nem conhecia, gente. Não existe isso. Por exemplo, vamos lá. Você tem, claro que isso não é o seu valor, mas vou dar só um exemplo. Você tem um valor milionário na conta do banco. Aí bate uma pessoa do teu lado e fala assim: olha, legal, tu tem muito dinheiro na tua conta. Você tu me dá? Aí você, tô sim. Aí tu dá o cartão para ele e a senha. Aí o cara pega todo o teu dinheiro e vai embora. Entregar o seu corpo é entregar o que tem um preço incomparável. Irmãos, estão assim. Os jovens estão envolvidos em pornografia, palavreados estranhos. Por quê? Porque eles querem caminhar por uma escola que é uma escola terrível para seguir. Outra pessoa que escolheu um caminho difícil para seguir, estava no caminho bom, mas escolheu um caminho difícil para seguir, foi Judas. Judas o quê? Judas Iscarionte, né? Ou Iscariotes. Iscariotes porque era a localidade do qual Judas era. Geralmente nos tempos bíblicos dava o nome da pessoa à região que ela fazia parte. Então, por exemplo, Maria de Magdala, Judas Iscariote, na região de Iscariote. Muito bem. O que aconteceu com Judas? Estava andando com Jesus, gente. Tem caminho melhor do que andar. A gente anda por fé. E a gente já sabe tudo. Agora você imagina, você está vendo ele, o mestre. Judas andou. Ele viu os milagres, irmãos, coisas sobrenaturais. Ele viu um homem. Por exemplo, você fala assim: Jesus fez aquele milagre lá. Ele pegou o barro, né? Cuspiu, fez a massa lá e colocou no olho dele. Você acha que Jesus passou no olho dele? Não, ele não tinha olho, gente. E Jesus colocou barro lá no buraco onde estava. Ele não tinha o globo ocular. Esse homem era cego. Completamente, ele não tinha. Ele não era só cego e tinha o globo ocular. Ele não tinha o globo ocular. Ele pegou a massa, cuspiu, Jesus pegou e enxertou, foi enchendo onde tinha um buraco do olho dele, dos dois lados. E mandou o homem pressionar um pouco da tinha dos olhos ali, a pálpebra, e depois voltou normal os olhos. Então, Judas viu isso. Judas viu a mulher de um fluxo de sangue, que por onde é que ela passava, ela deixava marca de sangue, ser curada. O que mais que ele viu? Bartimeu também sendo curado. O que mais outros milagres, me digam aí? Ressurreição de Lázaro. O homem já estava 4 dias fedendo ali, irmãos, em decomposição já. Lázaro, vem. E lá vem Lázaro. O homem viu tudo. Irmãos, ele ouviu as palavras, mas ele escolheu, ele queria estar numa outra escola. Talvez o desejo de Judas não era trair o Senhor, mas ele escolheu o caminho da traição. E aquela dor foi tão grande, tão grande, tão grande, que Judas sentiu. O que aconteceu com Judas depois? Ele não aguentou o sofrimento. Ele não conseguiu buscar o perdão. O que aconteceu com ele? Ele se enforcou. Ele tirou sua própria vida. E aí, ele foi lá ainda se arrepender. Tinha vendido, né? O Senhor deram aquelas moedas para ele. Aí ele vai lá e joga lá devolve lá, não quero essas moedas não. Vocês estão matando um homem inocente, é o meu Senhor. Mas ele ficou tão perturbado com aquele pecado que ele cometeu, que ele trilhou o caminho do suicídio. Esses tempos agora, eu acho que foi ano passado, foi no começo desse ano, não lembro agora, nós fomos chocados por uma cena que aconteceu aqui em Manaus. Um jovem com aquela bala que cobre o rosto todo, como é que chama? Uma capa que veda todo o rosto, né? Eu esqueci o nome, alguma coisa nesse, mais ou menos é isso o nome. Que ele colocou, né, na sua cabeça. Todo o perfil das redes sociais desse jovem falava de dor, de suicídio, de morte.
E várias vezes tentou suicídio, não conseguiu, mas até que infelizmente dessa vez ele teve o êxito dele lá. E passamos ali no Amazonas Shopping, naquela passarela, ele se enforcou ali. Todo mundo passando e vendo o jovem lá pendurado, enforcado. Qual era a dor desse jovem? O que ele estava passando? Talvez tivesse problemas familiares, ele talvez estivesse numa profunda depressão, talvez ele tivesse sem ânimo mais para viver. Na verdade, esse jovem ele queria acabar com a dor dele. Quando nós não conseguimos acabar com a dor que nós estamos sentindo, o único caminho que infelizmente alguns sentem é o caminho da morte, o caminho do suicídio. Irmãos, ele ficou enforcado, dilatou o pescoço dele, ficou mais ou menos assim, o pescoço dele com o peso do corpo. Uma coisa horrível, uma cena triste. Eu invadi lá as redes sociais desse jovem, fui ler um pouco o que ele estava postando. Ele só postava vídeo de suicídio, ele só assistia filmes que falavam de suicídio, de pessoas que estavam ansiando por tirar a própria vida, para ele buscar força para fazer o que ele estava querendo fazer, infelizmente. E aí, nós temos aqui esses exemplos clássicos, né? Que estão nas escrituras. Mas tem um exemplo ainda mais clássico aqui de alguém que escolheu aprender da forma mais difícil. Quem foi esse? Digo, o filho pródigo, que nós acabamos de ler. Por que ele escolheu esse caminho? Porque nós temos a falsa impressão que o pecado é o melhor caminho. Apóstolo, eu faço o que me dá prazer. Apóstolo, eu faço aquilo que eu sinto. Ah, não, mas eu quero, eu desejo. Não seja hedonista. O hedonista é a pessoa que vive de prazeres. Tá dando prazer, eu quero. Então, não sejamos o que? Diga, hedonista. O que é o hedonista? É aquele que vive de prazeres. Ah, beber é legal? Vou beber até cair. Ah, usar droga é legal? Então vou usar até ter uma overdose. Se prostituir é legal? Com 2, com 3, com 4, com 10, com 20. Irmãos, nós fomos ver lá a chácara. Nós fomos lá ver a ornamentação da chácara. Queridos, aí estava tendo uma festa numa outra chácara e o som estava extremamente alto. E estava tocando funk. Gente, o pouco que eu ouvi, eu fiquei chocado. E fica não sei o que de 4, porque o negócio teu está estourado, que não sei o que vai pegar. Eu falei, gente, isso é música? Não, porque eu fico com 10 e não sei o que. Pode jogar água porque eu passo o rodo, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Misericórdia, diga Jesus, misericórdia. E aí eu falei, vocês estão ouvindo isso? Então, disso, irmãos, isso é postura, comportamento adequado para a sociedade. A sociedade está perdida, irmãos. Irmãos, isso aí é é um batidão, tum, 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 e a voz de criança cantando lá. MC não sei o que das quantas. Ai, Jesus, que situação, é triste, irmãos. Mas que nós possamos orar para que essas pessoas, elas se convertam e voltem. Irmãos, é cada absurdo, olha aqui. Estão tentando eleger como a mulher referência do Brasil uma mulher que fez uma tatuagem, irmãos. O sistema excretor. Eu estou falando que vocês sabem que sai na notícia, vocês estão vendo aí. Acho que ela quer privilegiar, né, lá a substância que sai lá, né? Só pode, né? Loucura isso, gente. E aí, esses dias fizeram uma estátua da mulher. Tá vendo como é que o mundo é? Jesus, só misericórdia. Diga Jesus, só misericórdia. Então, olha só. Quando nós escolhemos o caminho mais difícil, nós temos as consequências. Vou citar algumas das consequências que nós sofremos quando escolhemos o caminho mais difícil. Uma dessas consequências é nós desprezarmos quem nos ama. Por exemplo, já saiu alguns jovens da igreja, já saíram pessoas da igreja, e nós como pastores, como líderes, nós não ficamos felizes.
Claro, quando você sai por um motivo, olha, apóstolo, minha situação é essa e tal, explica para você, você é compreensível, a pessoa sai, está na bênção. Mas quando a pessoa sai e você sabe que ela vai para o mundo, é muito triste. É muito triste. E aí o que acontece? Nós como líderes, nós vamos lá com todo o amor tentando, não vai, querido, continua, persevera, é difícil, mas não para. E a pessoa ainda prefere escolher o mundo. Essas pessoas acabam desprezando quem realmente as ama. Porque, por exemplo, você acha que eu quero o mal, um pastor quer o mal de uma ovelha? Um pai quer o mal de um filho? Um amigo quer o mal do outro amigo? Não. Mas quando fala assim, querido, não vai, nós nos sentimos o quê? Diga, desprezados. E aí, querido, esse filho pródigo, ele queria a morte do seu pai, porque ele trouxe sofrimento para o seu pai. Ele não pensou nos sentimentos do seu pai. Eu quero viver os meus, diga, os meus prazeres. E aí a gente acha que tem o direito de exigir tudo o que me pertence. O que esse filho pródigo fez com o pai? Ó, me passa aí. Tem 3 casas, eu quero uma, eu quero viver minha vida. E o pai está vivo. Ninguém dá herança, irmãos, quando está vivo. A herança é do filho a partir do momento que o pai ele falece, que ele, né? No dia que Deus recolhe o pai, aquilo que o pai deixa fica como herança. Bem, você não dá herança para a pessoa quando está viva. Não existe isso, né? O que mais, querido? Quando escolhemos o caminho mais difícil, o caminho deste mundo, vamos para longe e nos isolamos e ficamos incomunicáveis com aqueles que podem nos ajudar. Porque você escolhe o isolamento, você se afasta, né? Desperdiça os bens que você tem quando vai para o mundo? Você desperdiça? Desperdiça. Porque você não vai ter mais padrão, e o padrão do mundo é o consumismo. É o capitalismo, não o capitalismo pelo capitalismo, porque o capitalismo tem o seu lado positivo também. Mas o capitalismo no sentido apenas de consumismo, daquilo que não tem controle, daquilo que você simplesmente consome, e aí chega um momento que você não tem mais o que consumir nesse mundo. Aquilo não te satisfaz. E aí você acaba perdendo tudo no mundo, né? Vive de farra. O que é viver de farra? Eu trabalhava na Baxter, e numa empresa hospitalar, e tinha alguns outros técnicos que vinham de outras localidades. E aí quando terminava o treinamento, cada um ia para o seu lugar, né? Eu fui lá para o hotel onde estava hospedado, que era treinamento, para quando terminar voltar para Manaus, os dias do treinamento. E aí uns colegas lá falaram assim, cara, ei, bora ali no local tal. Eu falei, que lugar? Ele falou, não, tu tá em qual hotel? Eu tô no hotel X. Ele falou assim, olha lá do lado tem uma danceteria, tem um negócio lá top, cara, bebida e tal, aquela coisa. Eu falei, meu amigo, eu sou servo de Deus, tu é bem testemunha de Jeová, né? Eu falei, não, tá bom. Sou servo de Deus, cara, não dessas coisas não, sou casado, tenho família. Pô, cara, vou lá, ninguém vai saber não, nós também temos família. Aí eu, não, mano. Beleza, quando foi no outro dia, os caras com cara de sono lá no treinamento, cara, curti lá, tomei toda, peguei a mulherada lá. Aí eu falei, cara, mas isso aí não é vida, tá aí cansado, treinamento, dando uma má impressão que você é um cara irresponsável, porque o cara chegou tarde no treinamento, virou a noite, não descansou e estava no outro dia no treinamento. Eu falei, cara, isso não é vida, isso não é vida. Gastamos tudo e logo vem a necessidade. Você sabia disso? O mundo é bom enquanto está com dinheiro ainda, entre aspas, porque o mundo não é bom, mas aparentemente é bom quando você está com dinheiro. Quando o dinheiro acaba, aí você vai ver a necessidade. Começar a passar fome, passar dificuldade. Por que algumas mulheres entraram para a vida da prostituição, por exemplo? Porque muitas querem um dinheiro fácil. Exatamente. Porque às vezes alguns estão no homossexualismo, escolhem muitas vezes o lado da prostituição por conta também de recursos, das questões. Claro que não é todos que são isso, mas estou falando, muitos escolhem esse caminho também por conta do dinheiro. Também por conta do dinheiro, porque senão vão achar que eu estou com preconceito
aqui, né? Mas eu não estou querendo generalizar. Não estou generalizando, mas eu sei que existem muitas pessoas que vai por esse caminho porque quer dinheiro fácil. Por que as pessoas vão para as drogas? Porque querem dinheiro fácil. Por que as pessoas, por exemplo, escolhem caminho de esquemas, corrupção, roubo? Porque quer as coisas fácil. E tudo que vem fácil, você não vai valorizar. Você não valoriza, né? E aquilo que você constrói, né? Aquilo tem valor, né? Que mais? Viramos bicho quando escolhemos um caminho difícil para seguir, baseado nos exemplos que nós seguimos aqui. Viramos. O homem vira um animal, irmãos. Olha o filho pródigo, o que ele foi comer? A sujeira que o porco come. Isso é vida. Até cairmos em nós mesmos e não nos outros, né? Olha só, lembramos que como era bom a casa do pai. Lembramos ou não lembramos? Poxa, como era bom a vida lá, né? Com o papai, com a mamãe. Tudo era maravilhoso. Nos humilhamos diante do pai e das pessoas. Quando nós perdemos tudo e queremos voltar, como o filho pródigo estava fazendo. Vamos ter que nos humilhar agora. Por que não nos humilhamos antes? Não é verdade? Por que não nos humilhamos antes? Por que não permanecemos, né, nesse caminho? E ainda tem mais um detalhe, olha só. Às vezes temos que aguentar os irmãos mais velhos que não vão simplesmente aceitar a nossa volta para casa. Sabe o que acontece? Você saiu da igreja, se afastou da escola de Deus, aí você quer voltar. E aí às vezes você se sente com vergonha porque acha que as pessoas vão te criticar, vão falar, e às vezes isso acontece. Agora é fácil voltar para a casa do pai. Mas a casa do pai é a casa que você não deveria ter saído. Então temos que ter a consciência de receber bem as pessoas que voltam, porque Deus é um Deus de misericórdia. E essa parábola, ela fala muito, sabe do quê? Ela fala muito da misericórdia de Deus. Aqueles que se arrependem, Deus está com os braços abertos. Apóstolo, mas a pessoa cometeu o crime mais bárbaro, mais terrível. Querido, tudo bem, mas se ele se arrependeu, se ela se arrependeu, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E a unção de Deus quebra os julgos que estão, né, enlaçando. Então, Deus é o Deus da segunda chance, é ou não é? Deus dá a segunda chance? Mas deixa eu te falar algo. Deus não é o Deus da milésima chance. Tem limite. Tem limite. Não pense, apóstolo, eu estou muito novo para servir a Deus, no final Deus me perdoa e eu sou salvo. Não escolha esse caminho. Deus perdoa a primeira, a segunda, mas não espere a milésima chance. Porque talvez a milésima chance não exista, porque na verdade no fundo você não quer Deus. E Deus vai falar o seguinte: não, segue o teu caminho que eu vou viver o meu caminho. Você não quer minha escola? Siga na escola que você está. Porque é isso que vai acontecer no final dos tempos, queridos. Não é o homem, não é Deus que manda as pessoas para o inferno. Você sabia disso? Quem é que escolhe para o inferno? As pessoas mesmo. Deus vai apenas respeitar. O pai proibiu o filho de sair de casa. Ele falou: vai, pode ir, você quer ir, mas esteja atento para as consequências. Claro que ele não falou isso, mas a partir do momento que você se arrepender, volte e faça como Jesus te falou. Vai e não peques mais. Não fique brincando. Não pense que Deus vai dar a milésima chance. E aí Deus não é o Deus da milésima chance, não. Ele é da segunda, da terceira. O perdão dele não tem limite. Mas não fique aí na escola do mundo, na escola do diabo, e achando que Deus é assim. Lá vão ter. A hora que eu vier, eu vou ficar aprontando aqui, Deus, Ele é Deus, Ele me perdoa. Não, eu vou continuar no erro, daqui a pouco Deus ajeita os caminhos. Não vá por esse caminho, não. Pecado, diga, tem consequência. E às vezes consequências que você não consegue mais voltar. Judas conseguiu voltar? Quem mais que não conseguiu voltar? Esaú, né?
Esaú conseguiu voltar? Eles se arrependeram? Sim. Mas a culpa do pecado era tão grande, que eles não conseguiram voltar. Eles não conseguiram mais conquistar. Esaú é o exemplo daquela pessoa que é agoniada e quer perder tudo, mas depois tenta com lágrimas e não consegue. E tristemente Judas é o exemplo daquele que se arrepende, mas escolhe o caminho do suicídio. É o caminho da perdição total. E aí, querido, e a pior maneira de aprender é quando você vai abrir os olhos no inferno e vai pensar assim: eu não consigo mais sair daqui. Pode ir lá no banheiro, pode ser. Ó, tem que fazer como o Carlos, tem que pedir, tem que honrar, entendeu? Assim, aprendendo, aqui nós estamos aprendendo, irmãos, amém? Eu lembro que quando o nosso apóstolo Tomé estava ministrando, irmãos, atenção 100%, porque ele é nosso líder, nossa autoridade. Eu tenho que me esforçar sempre para ver importância em você. Por exemplo, todo dia eu me esforço para ver que a minha esposa ela é importante para mim, porque senão tudo que ela fizer eu vou querer me chatear, eu vou querer talvez não ter paciência com ela. Então eu tenho que todo dia me convencer todos os dias da importância que a minha esposa tem, para não me dar o luxo para minha carne achar que a minha esposa não tem importância para mim, e vice-versa, eu para ela. Ela faz esse esforço para ela ver a importância. Ah, apóstolo, mas o amor é automático. Sim, mas você precisa se conscientizar também. O que vai ser importante é aquilo que você dá importância. Rede de jovem, por exemplo, vocês estão dando importância. A rede é importante para mim. Eu vou aprender, eu vou ter edificação. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, mas eu vou estar ali porque eu vou ser edificado. Vai ter uma palavra que vai me edificar, vai me ajudar. Isso é honra, amém? Por que você vai para a escola? Porque a escola é um lugar que eu vou aprender, é o local que eu vou ser edificado, eu vou ter uma profissão. Por que você vai para o trabalho? Porque o trabalho tem a sua importância na sua vida. Então, é muito interessante nós darmos importância. Então, para concluir aqui agora, lembra da passagem lá de Lucas 16, que fala sobre duas pessoas que estavam ali. Lá, uma vai para o inferno e a outra vai para o seio de Abraão. Quem lembra? É o rico e o pobre, né? O rico, não, irmãos, o rico foi para o inferno não porque era rico, mas porque ele era avarento. Ele era amante das riquezas. E quem ama a riqueza é porque não ama a Deus. Agora, quando você ama a Deus, você não vai ser amante das riquezas. As riquezas, ela não é o final em si mesma, ela é o meio pelo qual você vai glorificar a Deus e viver nesse mundo. Amém? Claro que você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, tranquilo. Mas, por isso nós dizimamos. Por quê? Porque quem abre as portas na minha vida? Quem é? É Deus. O que você tem não é somente pelo seu esforço. Houve forças que você não vê que estavam trabalhando para que o seu trabalho desse certo, para que aquele recurso chegasse nas suas mãos. E isso é um sinal de gratidão, porque você não domina o tempo e nem o espaço. Quantas vezes você foi na rua e Deus te deu livramento? Quantas vezes você estava no trabalho e aconteceu um acidente e Deus te deu um livramento? Gratidão, né? Temos que ter gratidão. E aí o que acontece? Esse homem, por estar ali no inferno sofrendo, ele aprendeu algumas lições no inferno? Sim ou não? Sim. Qual a lição que ele aprendeu no inferno? Ele aprendeu a orar? Aprendeu. Ele aprendeu a pensar no próximo? Aprendeu. O que ele falou? Quando ele estava falando ali com Lázaro, ele estava numa espécie de oração. Quando ele fala assim também: ei, manda alguém falar para os meus familiares ali, que aqui o lugar não é bom não. Aqui eu estou num lugar de tormento. Ele estava pensando no próximo? Estava, ele aprendeu. O que mais? Ele aprendeu que o seu dinheiro não compra um metro de lote no céu. Ele aprendeu que o dinheiro dele não compra lotes nos céus. Cadê o dinheiro dele agora que estava no inferno?
passou a alma dele lá sofrendo. Outra coisa que ele aprendeu, que não existe favor de Deus no inferno. Existe favor de Deus no inferno? Não tem favor de Deus no inferno. Mas esse homem aprendeu? Sim ou não? Aprendeu, mas era tarde demais. Não tinha mais como ele sair dali. Então o que eu quero dizer para você com essa palavra? Que a maneira mais fácil de viver, embora tenha os seus desafios, é se matricular na escola de Jesus. A escola do amor. Guarde o seu corpo, guarde sua vida, guarde seus pensamentos. Não espere aprender no inferno. Isso antes que você vai passar a eternidade pensando, mas a eternidade sofrendo. E não tem mais como sair de lá. E quem falou sobre o inferno foi eu. Quem contou essa parábola foi eu? Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Eu creio que o que ele falou é verdadeiro. Jesus falou sobre o inferno. Ah, apóstolo, mas o negócio de inferno está meio fora de moda. Jesus falou. Para Jesus não, o inferno não estava fora de moda. O inferno, ele é uma realidade. Por quê? Porque não faz sentido estarmos nesse mundo, aprontar tudo e todas e ir para o céu. Isso não existe. Então, façamos como o apóstolo Paulo. Comamos e bebamos, como ele disse, já que não tem justiça, que amanhã morreremos. Mas como dizia Emily Pascal, um filósofo cristão, que disse o seguinte: ele falou, uma pessoa perguntou para ele assim: rapaz, você serve a Deus? Servir a Deus não é algo bom, não. Servir a Deus não é algo bom, servir a Deus não é algo que é legal. Esse negócio de religião é uma furada. E aí ele falou bem assim: bom, para mim não é uma furada, mas vamos fazer uma aposta aqui. Se o inferno bom, se Deus existe, e que também o inferno, vamos supor que exista também, como você está dizendo. Se Deus existe, ou melhor, se Deus não existe, ninguém vai perder nada. Não existe Deus. Concorda comigo? Concorda com Pascal? Ninguém perde nada. Muito inteligente. Mas se existe Deus, eu que creio ganho tudo, e quem não crê perde tudo. Eu prefiro apostar como Emily Pascal apostou. Não existe, ninguém vai perder nada, irmãos. Mas se tiver, ganharemos tudo. E aqueles que não creram, escolheram a escola do inferno, vão aprender, mas vai ser tarde demais. Qual escola você quer fazer parte nessa noite? Qual é a escola que você quer se matricular? A escola de Deus. O caminho é largo e folgado. O caminho, a porta é apertado, estreito e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que entram por ela. Mas que sejamos os poucos que entram por ela. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém? Você pode aplaudir o Senhor?